Sejam todos bem-vindos a mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Feche teus olhos, vamos falar com o nosso Deus, entregar este dia nas mãos de Deus. Senhor, Deus e Pai, nós te glorificamos, te bendizemos, porque o Senhor é Deus, porque o Senhor é eterno, porque o Senhor é Rei dos Reis. Pai, nós queremos te glorificar esta manhã pela sua bondade e pela graça que o Senhor nos dá, mais um dia de podermos te louvar e de podermos estar reunidos para exaltar o teu nome. Rogamos, Deus amado, pela tua orientação nesse culto. Queremos fazer tudo para te glorificar, para te honrar. Pai, nós pedimos que as nossas mentes estejam concentradas somente para te exaltar. Queremos colocar cada pessoa que vai se conectar juntamente conosco para te bendizer nas tuas mãos. Pedir, Senhor Deus, Senhor Sé, preenchendo os seus corações com aquilo que eles mais necessitam, no nome de Jesus. Te glorificamos esta manhã por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tudo aquilo que o Senhor ainda fará e pela graça de nós podemos ver mais um lindo dia. No nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Salvar-me por seu imenso amor. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriram.
jamais acaba a força, jamais acaba a força, jamais acaba, jamais acaba a força, jamais acaba a força, jamais acaba, jamais acaba a força. Agadia Jesus, Arizoperi, Agadia Jesus, Aingeli tamo, Aí com choga, imagine osili, e anhalirante ni la osili. Aí com choga, imagine osili, e anhalirante ni la osili. Imagine osili, e anhalirante ni la osili. Aí com choga, imagine osili, e anhalirante ni la osili. Senhor é bom, eu bendirei ao Senhor pra sempre, proclamarei que o Senhor é bom, eu bendirei.
nós te exaltamos, te glorificamos, te bendizemos, porque o Senhor é realmente bom. Amém. Reconhecemos que Tu és Deus Todo-Poderoso. E neste momento, Senhor Jesus, nossas vidas são dependentes de Ti, Senhor. E que o poder do Espírito Santo ministre em nossas vidas e nas vidas de todos. Pensamos, Senhor Jesus, naqueles que precisam do Seu toque. E oramos que o toque do Senhor seja sobre eles. Que o Senhor restaure a sua saúde. Que o Senhor Jesus restaure, Senhor, o seu sofrimento. Oh Deus amado, restaure, Senhor Jesus, do seu sofrimento. Tira, Senhor Jesus, qualquer coisa que perturba. Console aqueles, oh Deus amado, que perderam seus entes queridos. E em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus, o único que pode penetrar no fundo do coração, oh Deus, faça isso, Espírito Santo. Nós oramos, oh Deus, para a nossa irmã Lucrécia, que perdeu a sua irmã. Pedimos, oh Deus amado, que o Senhor console toda a família. Oramos, oh Deus, para a família Massalano, que o Senhor consola eles também, ó Pai. Pedimos, ó Deus amado, que o Senhor esteja, Senhor, visitando, Pai, aqueles que nós sabemos, ó Deus, daquilo que está acontecendo na sua família, e aqueles que nós não sabemos, ó Pai, mas nós sabemos que o Senhor sabe de tudo. Por isso nós oramos que o Senhor esteja consolando, curando, restaurando, em nome de Jesus. Oramos, ó Deus amado, para aqueles que estão distantes do Senhor, que o toque do Espírito Santo traga-os de volta, Senhor. Como aquele filho, ó Deus amado, que reconheceu, ainda lá naquele lugar, longe dos seus pais, longe, o Senhor Jesus, de tudo, ó Pai amado. Ele reconheceu que eu posso voltar para a casa do meu Pai, porque eu pequei contra Ele e contra os céus. Pai amado, nós oramos para aqueles, ó Deus amado, que têm pecado contra Ti, ó Deus, e contra os seus irmãos, que reconheçam e possam voltar e ter comunhão com a família e principalmente com Deus. Senhor, nós sabemos que o preço que o Senhor pagou na cruz é para que todos sejam salvos, é para que todos possam ter comunhão com Deus, é para que todos possam viver nos céus consigo. E nós oramos, ó Deus amado, que isso aconteça, Pai, agora. Restaure, 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 em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, obrigado por tudo. Enquanto nós pensamos em tudo isso, queremos pedir que o Espírito Santo de Deus nos conduza, Pai, para que nós possamos, ó Deus, entendermos a Tua palavra, que ela possa, Senhor, nos instruir, nos repreender, nos educar, nos ensinar, para que nós possamos ser melhores obreiros na obra do Senhor, para que nós possamos ser homens e mulheres que agradam o coração do Pai e trazem, Senhor Jesus, alegria todos os dias, um sorriso, Pai. E nós sabemos que a alegria do Senhor é a nossa força. E nós, Senhor Jesus, alegrando o coração de Deus, nós teremos força para vencer todas as coisas deste mundo, porque o Senhor estará conosco todo momento. É a sua promessa, Senhor Jesus. Eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E nós oramos que o Senhor esteja com cada um de nós, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos em mais um domingo em que nós adoramos o Senhor, louvamos o Senhor, engrandecemos o nome do Senhor. Nós estamos num dia em que nós juntos nos encontramos para meditarmos na palavra do Senhor. E hoje estaremos navegando, né? Hoje é um dia um pouquinho gelado, aí já está ficando bom, né? Hoje é um dia que Maputo acordou com uma temperatura de 11 graus. Imagina, não é a temperatura habitual para nós maputenses, né? Mas louvamos a Deus para esse dia de um frizinho gostoso. E você que quer estar aí na cama, e você hoje tem o privilégio provavelmente de assistir ao culto na cama, coberto aí numa mantinha. Mas nós estamos aqui para levar você juntos para adoração, louvor e gratidão ao nosso Deus. Sabemos que muitas famílias se juntam para poder adorar a Deus, respeitando esse dia do culto, respeitando esse dia de adoração, respeitando que é um dia que nós
juntos com Deus, decidimos que nós vamos nos encontrar com Ele e adoraremos a Ele de todo o coração e de toda a nossa vida. Hoje nós estaremos navegando no texto em Efésios capítulo 6, do 1 a 4. Eu não tenho tema, o irmão pode dar o tema depois. Há dias que o tema parece que não vem e os assuntos são interessantes aqui. Então eu vou navegar no texto, depois no final o irmão pode dar o tema que quiser. Eu aceito depois sugestões. Ali no livro de Efésios capítulo 6, de 1 a 4, a Bíblia diz assim: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo, né? Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na administração do Senhor. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra no seu coração. Amém? Nós estamos numa época muito interessante para trazermos esse texto aqui. Quando nós olhamos para o texto que nós temos aqui, é um texto muito profundo, mas também, talvez assim, incompreendido, como foi na época que Paulo escreveu. Paulo escreve esse texto aqui numa época em que os pais tinham muita autoridade sobre os filhos. Mas quando ele chega no capítulo 4, é como se ele fosse contra os pais, mas não é exatamente isso que nós vamos ver hoje. E hoje nós vivemos uma época em que os filhos parecem que têm a autoridade sobre os pais. Os pais fazem o que os filhos querem. Nós vemos isso em muitos lugares. Eu lembro, uma vez eu estava com os meus filhos, eram menores do que são hoje, mais novos ainda, e nós estávamos no mercado ali comprando pão, e passávamos quase todos os dias. E eu não sabia que algumas pessoas já observavam como os meus filhos se comportavam dentro daquele supermercado. E um dia eu cruzei com uma senhora, ela disse assim para mim: eu conheço esse senhor, né? Eu estava a conversar com alguém numa instituição pública e a senhora interviu: eu conheço esse senhor, né? Eu vejo ele todos os dias com seus filhos e comprando pão. E eu sou fã dele porque os meninos dele não fazem confusão na loja, não pegam nada e eles estão soltos, ele caminha com eles, vão comprar aquilo e saem. E ela perguntou para mim: como é que o senhor faz? E isso acontece por causa da obediência. Eu não tenho que obedecer meus filhos têm que obedecer a mim como pai. E essa é a parte interessante do texto. Paulo começa aqui e diz assim: vós, filhos, sede obediente a vossos pais. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. E a outra palavra que nos traz aqui, eu vou explicar daqui a pouco, mas a outra palavra que traz aqui confusão é quando Paulo diz no Senhor. E alguns filhos, quando se convertem, deixam de ser obedientes aos seus pais, porque diz assim: eu tenho que obedecer aos meus pais no Senhor. Outra explicação errada. Paulo está a dizer assim, e olha para os filhos, e diz assim: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor. Paulo está a falar aqui, e se vocês lembram, neste capítulo, no capítulo 5, nós entendemos que as instruções que Paulo está dando para uma família cristã. Mas essas instruções servem mesmo para uma pessoa que é crente e a outra é descrente. Se meu pai é descrente, eu não posso ser desobediente a ele, porque ele não está no Senhor. Eu é que estou no Senhor e eu entendo aquilo que o Senhor diz para mim, e eu preciso ser obediente aos meus pais, né? Então Paulo começa aqui, diz: vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, né?
para os filhos não é opção, é uma obrigação obedecer aos seus pais. Obedecer aos pais não é algo que você vai escolher: hoje eu obedeço, amanhã eu não obedeço. Não tem aqui a ver com uma opção que você tem. Diz assim, porque isso é justo. Aqui o justo é simplesmente certo, né? Então, porque isto é certo, porque isso é bom, porque isso é o que se deve fazer. Filhos obedecem aos pais. E Paulo nem dá aqui nenhum privilégio aos filhos para obedecer aos pais. Ele vai falar daquilo que nós encontramos no Antigo Testamento: honra seu pai. E mesmo Paulo não se referindo que isso vinha lá dos livros da lei, nós encontramos aqui alguma coisa interessante sobre a obediência. Biblicamente, a tem suas vantagens. A Bíblia diz lá no livro de Deuteronômio, capítulo 28, que se obedecer, isto virá sobre vós. Isso vai acontecer. A obediência tem algo bom. Quando nós obedecemos, nós escolhemos um bom caminho, né? Algumas coisas vão acontecer. Filhos que obedecem aos seus pais estudam, formam-se porque obedecem aos seus pais. Filhos que obedecem aos seus pais escolhem melhores caminhos. Filhos que obedecem aos seus pais têm melhor paga. Em outras palavras, quer dizer, o outcome deles é melhor porque eles obedecem aos pais, e quando eles obedecem aos pais terão resultados. Por isso a palavra de Deus diz lá em Deuteronômio 28, se obedeceres, isso vos acontecerá. Se não obedeceres, também há consequência da desobediência. Mas não é promessa aqui para os filhos que obedecendo aos pais você receberá alguma coisa. A obediência aos pais é bom para você, porque quem obedece aos seus pais não há de se meter na droga, porque os pais vão dizer: não se meta nesse caminho. Quem obedece aos seus pais não há de ser ladrão, porque os seus pais, apesar de hoje haver alguns pais incentivando os seus filhos a roubarem pequenas coisas ou a mentirem, nós não devemos fazer isso. Nós, como pais, devemos negar que os nossos filhos tenham qualquer mau exemplo ou sejam mandados por nós para fazer alguma coisa. Os pais devem ser bons educadores para os seus filhos. Então a palavra de Deus que nos chama a atenção para a questão de obediência. Vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor. Por que no Senhor? Se você está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Quais são as coisas velhas? A desobediência, a falta de respeito com seu pai. E isso tudo é você desobedecer ao seu pai. Então Paulo diz assim: vós filhos, sede obedientes aos vossos pais. Quer dizer, no Senhor, porque vocês estão desconectados da forma antiga de vida. Agora vocês estão em Cristo, e a forma como vocês têm que fazer deve ser esta: é obediência. E a obediência deve ser parte daquilo que os filhos fazem para os seus pais. Segunda coisa, para os filhos honrar os pais, precisam ser cheios do Espírito Santo e terem uma atitude positiva. Precisam ter ação. Para os filhos honrarem os seus pais, precisam estar cheios do Espírito Santo. E nós já vimos isso. Paulo fala ali no livro de Efésios capítulo 5, versículo 18, sobre isso. E Paulo ainda traz alguma coisa que nós devemos de ver no versículo 21, que é a nossa base de discussão sobre família, e é isso que nós estaremos aqui também trazendo hoje. Qual é a atitude que os filhos devem ter? A primeira atitude deve ser de respeito e de estima. Os filhos honram os pais, porque é bíblico honrar o pai. Versículo 2 diz: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Esse é o primeiro mandamento que nós encontramos lá no livro de Êxodo. E esse mandamento tem promessas.
né? Outros mandamentos não têm promessa, mas este aqui, que é o 5º mandamento, nós encontramos esse 5º mandamento com promessa. A promessa nós devemos de ver aqui no versículo 4. Então, o que diz a palavra de Deus? Diz assim que há uma responsabilidade do filho honrar aos seus pais. A diferença que existe entre obedecer. Obedecer é obrigação. Honrar é um gesto de gratidão e de reconhecimento. Quando eu obedeço, eu sou obrigado a obedecer porque eu sou filho. Quando eu honro, eu faço de coração porque eu reconheço aquilo que aqueles que me educaram fizeram para mim. Aqueles que são meus progenitores fizeram para mim. Eu reconheço quem eles são e eu tenho desejo de honrá-los. Veja a diferença, né? Não está repetido. Obedecer é obrigação. Por isso que a obediência não tem nenhuma promessa. Porque quando eu obedeço, eu estou a fazer o que é certo. Porque eu sou mandado por os meus pais. Eu estou sob a autoridade dos meus pais. Quando eu honro, eu posso honrar enquanto eu sou pequenino. Quando eu cresço, quando eu saio de casa, já tenho minha família, eu continuo a honrar os meus pais. Honrar os pais não termina. Eu honro os meus pais até quando eles já não existem mais. Eu continuo a honrar a eles. Por a forma como eu falo deles, como eu respeito a eles, mesmo quando eles não existem mais, eu continuo a ter honra por eles. Honrar os pais não tem fim. Eu vou honrar os meus pais sempre. Então, a Bíblia diz assim: honra teu pai. Isso requer atitude. Então, a primeira atitude que nós temos de respeito, de estima. Essa palavra lá no hebraico sugere, quando nós falamos de honra, sugere que é peso. É a mesma palavra que nós usamos para glória, né? Quando nós glorificamos a Deus, eu estou a reconhecer que esse Deus é um Deus grande, temível, maravilhoso. Então, a mesma palavra de honra é a mesma palavra traduzida para glória, né? Quando diz que a glória de Deus está aqui, eu posso não ver a Deus, mas eu reconheço a sua presença, e eu reconheço que Ele é grande, e eu reconheço o peso da sua presença. Então eu honro a Ele por causa disso. Então, a honra que nós devemos aos pais, veja só que Paulo usa aqui a mesma palavra que nós usamos para glória, para presença, né? Essa medida pesada de Deus quando está no nosso meio. Como ali em Crônicas, né? No segundo templo, quando a presença estava ali e ninguém podia entrar, né? Era uma presença pesada. É exatamente isso. A honra dos nossos pais, não importa a distância que você esteja deles. Você tem que sentir a presença deles, aquilo que eles fizeram por ti, como uma coisa real. Gratidão. Então, respeito e estima. Eu tenho que estimar os meus pais. Eu tenho que reconhecer que eles foram importantes para mim. Através deles eu vim ao mundo. Eu fui educado. Eu cresci e eu tenho que respeitar. E isso acabaria com aquilo que aqui em África nós temos. Quando dizem assim: meu pai é feiticeiro ou minha mãe é feiticeira. É por causa de falta de respeito e de estima dos seus pais. Nós acusamos os nossos pais quando nós não temos respeito e estima por eles. A honra estima, a honra respeita, né? E isso que nós precisamos ter. Honrar os pais é uma demonstração de que eles têm valor por mim, né? O valor que eles têm. E por isso que eu honro eles. A segunda atitude é em reconhecer que essa atitude de respeito é um mandamento, né? Está lá em Êxodo. Honrar os pais, diz: honra teu pai e a tua mãe. É um mandamento. Eu não tenho opção de fazê-lo. Eu não faço porque quero. Também é um mandamento. Então, enquanto que obedecer, eu faço porque meu pai é autoridade. Honrar eu faço porque é um mandamento de Deus
fazer, e eu faço por respeito, mas eu faço também por reconhecimento e temor ao meu Deus. Então eu honro os meus pais sempre. Então honrar a Deus é um mandamento. Em terceiro lugar, honrar tem promessa. Então, aí nós gostamos, né? Tudo que tem promessa. Se você vai trabalhar para receber, você gosta, né? Se os seus pais dizem assim, faça isso, você vai ganhar isso, você faz com toda alegria, mesmo que seja pesado, porque há uma troca. Nós gostamos de troca, nós somos pessoas de troca, né? Por isso que o comércio é uma troca. Nós gostamos de comercializar tudo que nós fazemos. Então, quando nós temos aqui, Paulo diz assim para nós, neste mandamento, que é Deus que diz, na verdade. Paulo diz assim, honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Versículo 3, Paulo vem e diz assim, para que te vá bem. Vamos parar aqui um momento. Como é que honrar o meu pai e a minha mãe, as coisas vão bem? É muito complicado quando nós pensamos neste versículo e relacionamos as coisas que acontecem. Nos meus poucos anos de vida, eu vejo pessoas que não honram seus pais terem uma boa vida e terminarem mal. Mas também vejo pessoas que não honram seus pais terem uma vida que ao olho nu parece que tem todo sucesso. Vejo pessoas que desprezam seus pais, não ajudam seus pais, nem visitam seus pais, não tem nada de honra para os seus pais. Mas parece que eles vivem nos melhores palácios, conduzem os melhores carros. Então, às vezes vem a pergunta, o que isso significa? Honrar os pais. E tem promessa. E essa promessa, primeiramente, é que tudo te vá bem. Se eu que estou a honrar o pai, na palavra comum em Moçambique, estou a arrastar, tenho dificuldades, luto todos os dias. Como é que esse texto se torna realidade para mim? Nós temos a tendência de olhar tudo vai bem, sempre medindo as pessoas financeiramente, na sua condição de ver, na sua casa, no seu carro, no seu trabalho. E nós não conhecemos a profundidade das pessoas. Meus queridos, há muitas pessoas, e aqui não tem nenhuma, não estou a falar simplesmente de pessoas ricas ou pobres. Eu estou a dizer aqui de pessoas que não honram seus pais, como elas se parecem. Eu vou trazer um exemplo aqui, do menino que nós vimos no mundo, e admiramos, e muitos de nós já assistimos filmes dele, que é Sozinho em Casa. Não conheço o nome dela, conheço o nome do filme. Menino que fez milhões de dólares e depois trouxe confusão dentro da família, ou a família trouxe confusão para ele, não sei quem trouxe, mas eu só sei de que ele processou a mãe. Ele foi contra a sua família, não honrou sua mãe, e a vida dele tornou-se uma desgraça. Não sei se ele vive ou morreu, mas o que eu sei é que era uma desgraça. Meteu-se na droga, estava horrível. Eu vejo pessoas aqui na nossa nação, pobres e ricas, pessoas que não honram a sua família, mas a sua família que ele tem na sua casa é uma confusão. E as pessoas não entendem a relação de honra, de reconhecer os seus pais com aquilo que está a acontecer. E o que eles vão fazer é acusar os seus pais que eles são feiticeiros, eles têm isto aqui, porque eles não sabem honrar os seus pais. A sua família está uma desgraça. Honrar o pai é o mandamento. Honrar sua mãe é o mandamento. E quando o mandamento vem, nós devemos fazer.
E a Bíblia não diz se seu pai é certinho ou se seu pai não. A Bíblia aqui fala: honra seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Honrar o pai e honrar a sua mãe vem de Deus. E o Senhor te manda para fazer, e você tem que fazer. E a Bíblia diz que tudo te irá bem. Tudo irá bem. O que é ir bem? É que eu vou ter uma segurança emocional, estarei claro emocionalmente, terei melhor relacionamento com outras pessoas e eu vou bem na minha vida. E eu estou bom. Há pessoas que estão a morrer de problema de AVC, estão a ter por causa de não honrar os seus pais. Há pessoas que estão a suicidar porque os problemas que eles estão a viver não conseguem compreender e acaba em suicídio porque não sabe honrar os seus pais. Honrar os pais tem um privilégio. A segunda parte desse versículo de promessa não só termina no que tudo vai bem, diz que vivas muito tempo sobre a terra. E aí nós voltamos para o mesmo assunto. Nós vemos pessoas que honram seus pais morrerem em terra idade. E nós vemos pessoas que são desobedientes aos seus pais, insultam, até batem os seus pais, a terem vida longa. Como é que eu entendo esse versículo, amados? Eu quero entender, né? Então eu fico assim, não sei como dizer, mas a verdade, Paulo está dizendo assim que existe uma promessa. A vida e a morte, amado, depende de Deus. Deus pode tomar em qualquer tempo, mas a promessa de Deus é que se você honrar o seu pai, você terá uma vida longa. Então, eu quero ter uma vida longa. Eu quero que tudo me vá bem. Então eu honro os meus pais, porque eu sei que nisso há promessa. Mas depende de Deus o quanto longo a minha vida vai ser, ou quanto longa a minha vida vai ser. Quanto tempo eu vou viver? Isso não depende de mim. Então eu não vou fazer olhando para aquele que é desobediência aos seus pais, mas que Deus lhe deu para viver 70 anos, e eu pensar assim, que eu posso ser desobediente aos meus pais e vou viver 70 anos. E outra coisa da vida longa é que existe eternidade ainda para viver. E se você não honra seu pai e a sua mãe, você está quebrando o mandamento de Deus, e aquilo que você está quebrando não pode te levar aos céus. Então há aqui uma vida longa na terra e há uma vida longa para toda a eternidade. E eu quero ter vida longa na terra. Eu quero viver bem na terra. Eu quero que tudo me vá bem na terra. Eu quero ter uma família feliz na terra. Eu quero ter filhos que se dão bem na terra. Eu quero ver meus filhos saírem de casa formados, casados, tudo bonitinho, sem escândalo, na terra, né? E eu quero ver essas coisas. Então eu oro a Deus para que o Senhor me dê a capacidade de viver o suficiente na terra, e que a minha vida vá bem aqui na terra, e eu possa ter o prazer de ver a próxima geração e a geração depois da próxima. Apesar de eu ter filho muito tarde, mas ainda sonho ver isso, porque é uma promessa de Deus. Amém? Mas tudo depende do Senhor. O Senhor pode decidir tomar os filhos, tomar a mim em qualquer momento. Mas eu reconheço a promessa de Deus. Eu tenho certeza da promessa de Deus. Eu vou terminar com o versículo 4. Porque o versículo 4 traz muita confusão. O versículo 4 diz assim: e vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. E vós, pais. É interessante que, desde que começamos a falar sobre a submissão da mulher,
o homem entra lá. Depois falamos da responsabilidade do homem de amar sua esposa, aí é diretamente para o homem. Agora falamos dos filhos, mas Deus volta a chamar a responsabilidade do homem. É interessante que nessas três áreas onde Paulo fala sobre a submissão da mulher, ele chama a responsabilidade do homem ali também. Sobre o relacionamento do homem com a sua mulher, claro que Deus já chamou a responsabilidade ao homem, mas agora também Deus traz aqui alguma coisa interessante. Ele traz uma responsabilidade para o homem. O versículo 4 diz assim: e vós pais, começa com os pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. Paulo era louco para colocar esse versículo naquele tempo. Por que eu estou dizendo que Paulo era louco? Na época romana, do grego-romana, quando a mulher estava a dar parto, o homem não estava presente, mas estava por fora ou podia não estar. Quando a mulher dava parto, depois levavam para o homem. O homem tinha direito de aceitar ou rejeitar a criança. Quando o homem aceitava a criança, ele estava a dizer naquele momento que este ou este é meu filho ou minha filha, e eu assumo toda a responsabilidade e autoridade. E a partir dali, aquela criança, o facto de ser daquele homem, daquele casal, o pai podia rejeitar aquela criança, dizer que eu não quero essa criança, e aquela criança não era considerada filho daquele homem. Naquele tempo não tinha DNA e não era obrigação do pai aceitar a criança. Era mais ou menos assim como se aceita um escravo, né? Então, claro que o escravo era comprado, o filho era entregue. Então, Paulo está a dizer: vós pais, não irriteis ou não provoqueis a ira os vossos filhos. Paulo está a dizer assim, naquela época como hoje, onde os filhos já têm autoridade, onde os pais têm toda a autoridade e alguns pais abusam da sua autoridade, Paulo está a vir aqui e vem mexer com a autoridade que os pais têm sobre os seus filhos, e Paulo está a dizer assim: os pais, na autoridade que eles têm, podem provocar ira aos seus filhos. Aí é nossa responsabilidade. Como é que eu, como pai, posso provocar ira para os meus filhos? Primeiro, não reconhecendo que ele é uma criatura do Senhor e ele foi dado o livre-arbítrio como foi dado. E ele é um ser pensante e ele é um ser livre. E por causa disso, eu preciso respeitar o desenvolvimento desse filho meu. Deixa lá aqui, talvez, dar as balizas do que Paulo estava a dizer. Um filho, naquela época, quando se fala de filhos, crianças, antes dele casar, sair de casa, formar seu lar, estava na responsabilidade do pai. Hoje, falamos dos 0 aos 18 ou dos 0 aos 21, depende de onde você está. Falamos também de filhos que continuam na casa dos seus pais, mesmo quando estão com 30 anos, 40 anos, 50 anos, porque depende, né? Continuam em casa dos seus pais, eles estão debaixo da autoridade daquela pessoa. Você não pode esquecer disso, que quando você estiver na casa dos seus pais, você está debaixo da autoridade dos seus pais. Não é porque agora você já é crescido, pensa, eu já não estou debaixo da autoridade. Não, você está na casa dele, você ainda é considerado menino ou menina. Né? Não importa a sua idade. Não pensa que agora que você tem idade avançada, você já tem autoridade sobre eles. Não, você está em casa dele. Quando você quer autoridade para si, saia, forma sua família, Deus te abençoe. Aí você tem autoridade sobre sua família, e seu pai não pode ter autoridade sobre si, porque agora você é um como ele, tem a mesma autoridade. Aí vocês conversam, mas você continua a honrar. Mas aí já é diferente. São duas famílias se relacionando. Eu falei um pouco sobre isso aqui, quando fala de deixar. Deixar é desconectar
para conectar num relacionamento saudável, de amizade, sim, de filhos, mas diferente. Então Paulo diz assim: não provoqueis a ira a vossos filhos. Primeiro, os pais, quando não reconhecem que esse filho é uma criatura de Deus e foi feito à imagem e semelhança de Deus, e porque ele foi feito à imagem e semelhança de Deus, deve viver de uma forma também respeitada. Lembra do versículo 21? Que nós devemos submeter uns aos outros. Nós temos que reconhecer que esse filho vai crescendo, vai desenvolvendo, e é responsabilidade do pai trabalhar no desenvolvimento do seu filho e ir dando autoridade também a ele em certas áreas. Segundo, os pais podem irritar seus filhos quando eles, na perspectiva que eles têm de vida, querem impor essa perspectiva de vida para os seus filhos. Eu vou trazer aqui. Enquanto os meus filhos estão na minha casa, eu vou educá-los da forma que eu acho correto. Mas na medida que eles vão crescendo, eu vou conversar com eles. Na verdade, desde criança eu tenho que dizer o porquê eu faço aquilo que eu digo para eles fazer. Já ouviram aquela, né? Os pais gostam muito disso, especialmente as mães. E os filhos gostam muito, numa idade, de perguntar por quê. Né? E os pais respondem assim: porque eu mandei. Ponto final. Isso irrita os filhos, porque eles estão no momento de perguntar o porquê e os pais não estão interessados em responder o porquê. Nós devemos entender que responder o porquê é nosso dever como pais, porque nós estamos a instruir aquela pessoa a ser melhor do que ela é hoje. Então, o porquê deve ser respondido. E você tem que ter mesma paciência de responder o porquê, sempre que o seu filho fizer a pergunta porquê. E quando você não sabe, diga eu não sei. Você ganha mais do que não responder nada. Dizer porque eu mandei. Os pais irritam os filhos. Os pais irritam os filhos. Lembra o exemplo que eu dei sobre o tempo romano? Ele recebia o filho e dizia: este é meu filho. Ele tinha toda a autoridade sobre o filho. Então o filho fazia tudo o que o pai mandava, porque ele havia recebido a ele como um escravo. O escravo não devia pensar, mas os filhos pensam. Amém? E Paulo está dizendo assim: não, pais, não irriteis os vossos filhos, porque os vossos filhos também têm direito de pensar. E a Bíblia nos mostrou isso ao nos dar o exemplo do filho pródigo, que enquanto o pai estava vivo, ele entendia que ele tinha parte da herança, não quis esperar o pai morrer, ele tomou da sua herança, porque ele tinha a capacidade de pensar. Hoje vejo coisas boas. Hoje vejo os pais construindo suas casas e às vezes dividindo ainda em vida para os seus filhos. Essa é sua casa, aquela é sua casa, e não há confusão mais cedo. Alguns filhos podem sair mais cedo, dizer eu já consegui um emprego, vou viver ali, e o pai pode deixar ele ir, depende de como quer dizer. Essa é uma parte boa, mas os pais provocam ira de diversas maneiras. Agora, os filhos se aproveitam desse versículo quando pensam assim que quando os pais dizem não provoqueis a ira, é quando o pai me manda para lavar louça, por exemplo. Então, pais estão a provocar a ira. Não, o primeiro versículo diz: vós filhos, obedecei aos vossos pais. Então não esqueça disso, né? Primeiro é você obedecer. O que é provocar ira? É quando ele está mexendo com aquilo que são meus direitos, que é aquilo que Deus colocou meu pai para fazer para mim. Quando é que um pai me provoca ira? Por exemplo, diz a segunda parte desse versículo: os pais devem criá-los na doutrina e admoestação do Senhor. Quando os pais querem impor que eu faça alguma coisa que a Bíblia diz para eu não fazer. Quando o pai vai à igreja, mas também ainda acredita no curandeiro. E quando o pai quer impor aos filhos para pecarem contra Deus e ir para um curandeiro, enquanto ele conhece a verdade.
Paulo vira para os pais e está a dizer aos pais: há uma responsabilidade sua, porque você tem que admoestar os seus filhos, tem que educar os seus filhos no Senhor, na palavra. Como é que os pais irritam seus filhos? Quando os pais ensinam a palavra de Deus, mas agem erradamente. Quando os pais conhecem a palavra, mas os pais exigem os seus filhos para mentir ao telefone. O telefone toca e alguém que o pai está devendo, não quer falar, e o filho atende e o pai diz assim: diga que eu não estou. Pai, esqueceu o telefone. Amados, isso é irritar seus filhos. E você não deve fazer. Paulo termina com a responsabilidade do pai, porque o pai e a mãe têm uma responsabilidade muito grande na educação dos seus filhos. Como é que o filho? Há pais que foram como é que eu posso dizer? Há pais que cresceram numa época, na verdade os pais cresceram numa época diferente desta. A sua educação é diferente. Eu cresci numa família que temos muitos irmãos, mas por causa da guerra tínhamos muitas mulheres em casa. Então nós, os homens, éramos proibidos de entrar na cozinha para fazer qualquer coisa, porque tinha muita mulher. E há pais que acreditam assim que podem trazer essa educação hoje. Então os homens não fazem nada em casa, só as filhas fazem alguma coisa. Pais estão a provocar ira para os vossos ou para as vossas filhas. É importante entender que os filhos devem ser tratados do mesmo jeito. Todos têm que ter responsabilidade em casa, todos têm que saber lavar louça, lavar roupa, cozinhar se for possível. Um já está fugindo aí, não gosta dessa parte, né? Então é uma responsabilidade de todos os filhos para fazerem do mesmo jeito. Os pais provocam ira quando demonstram de que tem um favorito dentro de casa. Nós africanos temos o filho mais velho, que nós já treinamos para ser o nosso substituto. Então ele é muito favorito na nossa casa. Parece cultura hebraica também. Então, de alguma forma, nós temos esse favoritismo. Nós temos o exemplo de José, que era filho da mulher amada, especialmente os pais que têm muitas mulheres, tem sempre aquela que ama. Então, de alguma forma, os filhos também são mais amados do que o outro. Por isso a Bíblia diz que você tem que ter uma única mulher, para não ter favoritismo. Mas mesmo aqueles que têm uma única mulher, às vezes se inclinam para uma, ou para um filho, ou uma filha, menos do que a outra. Não pode. O facto de uma ser totalmente obediente no teu pensamento não significa que todos os filhos devem ser desse jeito, e você começa a mostrar favoritismo naquele, você vai provocar ira para os outros filhos. Então nós não podemos provocar ira. Nós temos que tratar nossos filhos de igual modo. Se eu dou presente no dia de aniversário a um filho, não dou presente para os outros. Porque eu desde criança ensinei aos meus filhos que esse é o dia de presente deste aqui, para que os outros possam aprender. E vejo pais: não, eu tenho que comprar alguma coisa, senão meu filho vai exigir, senão vai... Não, ele tem que aprender que nem sempre ele vai receber. Então, se você tem que ser justo todo momento. Então eu mostro desde o princípio, e os meus filhos não fazem confusão. Hoje eu posso comprar, mesmo sem ser aniversário, uma coisa para porque ele precisa, sem comprar para os outros, porque eu não sou obrigado a fazer para os outros enquanto eles não precisam. E eles não vêem confusão nisso, porque desde criança ensinei que cada um pode receber, o outro não receber. Não mostra favoritismo. Isso irrita a seus filhos. Educa-os
no caminho do Senhor. Pais, Paulo termina conosco, porque Deus nos deu autoridade sobre os nossos filhos, glória a Deus, mas nos deu a responsabilidade de formar homens conscientes, tementes a Deus e úteis para a sociedade e para a igreja do Senhor. É tua responsabilidade, é minha responsabilidade. Os filhos não tomam decisão. Os filhos participam das decisões que nós tomamos. Não devem ser negligenciados. Devem ser respeitados, porque é espaço deles. Se eu vou trazer alguém para morar comigo, na minha casa, eu preciso falar com os meus filhos. Eles precisam dizer sim ou dizer não. Porque não, apesar de eu ser pai, eles precisam participar disso, para que eu não irrite os meus filhos. Amém, irmãos? Então, há uma necessidade de nós entendermos que os filhos podem ficar irritados por nós mesmos, pelas decisões que nós tomamos. Vamos criar uma família saudável na palavra do Senhor. Amém? Eu quero terminar dizendo o seguinte. Não tenho horas aqui, mas acredito que hoje fomos bem dentro do tempo. Enquanto o grupo de louvor vem aqui, eu quero convidar você, filho, que provavelmente você está distante dos seus pais. Você ainda não aprendeu a honrar os seus pais. E se você é mais novo, não obedece aos seus pais, você não glorifica Deus fazendo isso. Você pode voltar agora para Deus. Você pode voltar para Ele e ser cheio do Espírito Santo e ter um relacionamento saudável com Deus. Você também pode ter a alegria de poder restaurar o teu relacionamento com seus pais, de respeito, de honra. Você pode fazer isso agora. Filhos, é tempo de nós entendermos que nós devemos obedecer aos nossos pais e honrar ao nosso Deus. Mas se nós não estamos a fazer isso, nós estamos distantes do Senhor Jesus Cristo. Nós não conhecemos a Jesus. Nós precisamos conhecer a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida e temos um relacionamento com Ele. Segundo, se você já é uma pessoa crescida, talvez seus pais ainda estão em vida, ele vive lá e você nem quer saber dele. Teus filhos não conhecem seus pais. Querida, você terá muito. E amanhã não chora quando os seus filhos não te reconhecerem. Debaixo do sol, você vai sentir o desrespeito, a desobediência e a falta de honra que você tem contra os seus pais. Não faça isso. Arruma suas coisas. Vai, peça perdão a seu pai e a sua mãe. E volta a ter um relacionamento. E eu não estou a dizer se ele é bom ou mau. Ele pode ser bêbado, pode ser drogado, pode ser o que for. Mas você é filho e deve honrar, porque esse é um mandamento de Deus. Honra seu pai e a sua mãe. Talvez se ele é bêbado, é drogado, não dá dinheiro, mas mostre honra. E não esconda isso para seus filhos. Que as escolas fazem com que a pessoa torne-se o que é. Mas em nossa parte, fazemos o melhor. Honramos e respeitamos aquele que nos trouxe ao mundo. Isso é que Deus diz. E a todos nós, que somos filhos também do eterno Deus, do divino Senhor, mas nos desviamos de alguma coisa, não estamos a honrar a Deus, vivemos no pecado, fazemos coisas más, não reconhecemos Deus naquilo que nós fazemos, as nossas decisões são nossas, nós até falamos mal de Deus. É tempo de nós voltarmos para o Senhor e dizer: Senhor, eu quero te dar honra e glórias. Eu quero voltar para si, Senhor. Eu reconheço que sou seu filho.
Assim como o filho pródigo fez. A Bíblia diz que ele voltou e ele reconheceu os seus pecados e disse: pequei contra ti e pequei contra os céus. Já nem sou digno de ser chamado filho. Alguns, as coisas que fizeram não são mais dignos de ser chamados filho. Mas, querido, deixa eu te dizer uma coisa. Deus ainda espera que você volte para Ele como filho. Ele tem prazer de tratar de você como filho. Então volte para Ele agora. Volte para o Senhor agora. Volte para os braços do Pai agora. Volte para Ele. Aquele pai estava à espera todos os dias para que o seu filho voltasse. Assim Jesus espera por ti, Deus espera por ti. Volte para Ele agora. E se você está distante de Deus, está a ver isso, escreva aí amém. Escreva aí: eu volto, eu quero. E nós queremos que você volte a ter um relacionamento com Deus, porque Ele é Deus, Ele te ama. Não importa o que você fez, não importa que tipo de crime, não importa que tipo de pecado, não importa o que você fez, Deus te aceita, porque Ele é um Pai. Ele deu Jesus Cristo para que todo tipo de pecado em Jesus Cristo fosse perdoado. Ele vai olhar para você através do sacrifício do seu Filho Jesus. Volte para o Pai. É tempo de você ter um relacionamento saudável com seu Pai Celestial. E tudo te irá bem. E você vai viver uma vida longa. Em nome de Jesus. Quem volta para o Pai, volta como você está. Drogado, prostituta, prostituto, seja o que você for, volta para o Pai. E nele, seu pecado será purificado, será lavado, será tirado. E você vai ter uma vida boa. Muitos não terão vida longa, porque o caminho que escolheram leva à morte. Se você é prostituta, pode ser afetado por HIV-Sida ou com qualquer outro tipo de doença. Se você é drogado, vai morrer de overdose ou de qualquer forma. Se você é alcoólatra, vai bebendo até chegar aquelas bebidas, não sei como é que chama, e aí daqui a pouco você fica gordo enquanto está inchado, você vai ficar amarelo enquanto é preto. É tempo de você voltar para Deus. Tempo de você voltar para Deus. Volte para o Senhor. Larga o seu pecado. Nele, volta para Ele. Ele vai tomar todo esse fardo, vai tirar o seu vício, vai tirar todas as coisas e vai ter vai te apresentar diante do Pai Santo e Glorioso. E você vai ter um relacionamento saudável com Deus. Que o Senhor possa te abençoar e que você tenha um relacionamento saudável com Deus. Eu queria que nós cantássemos uma música, depois virei para orar. Não sei qual música vocês vão cantar. Como? Renova, Senhor. Jamais não quer ser igual. É verdade. Então eu volto depois para orar. Renova-me.
porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de mim, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Há dentro de nós necessita mais do Senhor. Por isso, Senhor, nós oramos a Ti. Venha, transforma as nossas vidas. Venha, purifica as nossas vidas. Venha, refaça-nos, Senhor, novamente, para termos um relacionamento de filhos com o Senhor, para termos um relacionamento de filhos com o nosso Pai Celestial, em nome de Jesus. Aqueles, ó Deus, que esta manhã decidirem fazer essa decisão, que o Senhor entre nas suas vidas, mude suas vidas e faça-os novamente filhos que têm um relacionamento saudável com seu Pai. E aqueles, ó Deus amado, que de alguma forma, Deus, estão distantes, que voltem para si, Pai. E aqueles que com seus pais naturais não têm um relacionamento saudável, Pai, perdoa-os e ajude o Senhor Jesus a terem a capacidade de restaurar esse relacionamento saudável com os seus pais. Pai, eu como pai oro por todos os outros pais que de alguma forma, Senhor, na nossa educação, na nossa forma de fazer, nos nossos pensamentos, temos irritado os nossos filhos. Eu oro em nome de Jesus, perdoe-nos, ó Deus, para que nenhum dos nossos filhos tenha ira, para que nenhum dos nossos filhos escolha a droga, a bebida ou qualquer outra coisa, porque está irritado com os pais. Senhor, perdoa-nos, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor, a sermos pais de acordo com a Tua palavra. Estamos lá, Senhor Jesus, e ensinamos o melhor caminho que o mundo pode ensinar, é Jesus Cristo. Ele que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Senhor, nós queremos ensinar este caminho, porque ao conhecer a verdade, ao conhecer este caminho, Senhor Jesus, nossos filhos terão vida e vida em abundância. Oramos, ó Pai amado, que nós possamos ter famílias saudáveis, famílias em que os pais não abusam dos seus filhos, algo que eu não disse. Quando os pais irritam seus filhos, quando os pais, o filho está a lutar para preparar o seu futuro, está a começar a vida, e os pais querem tirar todo o dinheiro dos filhos para sustentar-se a si mesmo. Senhor, perdoa-nos, ó Pai. Nós queremos, ó Pai, dar chance dos nossos filhos serem melhor do que nós somos. Então, Senhor Jesus, que nós pais, que não sejamos peso para os nossos filhos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Perdoa-nos, ó Pai, porque nós não sabemos como fazer. Era assim como era feito antes, porque era machamba ali. O pai envelhecia, os filhos continuavam a ter machamba e sustentavam. Mas hoje, Senhor Jesus, os filhos vão trabalhar, precisam construir sua casa, sua família. Senhor Jesus, que nós não sejamos abusados, achando que os filhos precisam nos sustentar a 100%. Oramos, ó Pai, no nome de Jesus, que possamos ter famílias saudáveis em Cristo Jesus, e que a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e o poder do Espírito Santo seja com toda a tua igreja, hoje e sempre. Amém.
Que Deus te abençoe.